Olá, segunda-feira, 8 de junho. Vamos abordar temas diferentes, mas complementares entre si, de forma que possamos entender algumas coisas. As time goes by. Pois bem, eu queria começar o programa de hoje falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Edson Fachin, que deferiu uma liminar, ou seja, uma decisão de urgência, para evitar ou restringir operações policiais nas comunidades carentes, nas favelas do Rio de Janeiro. Muita gente entendeu essa decisão, sobretudo a mídia leiga, que agora é proibido ter policiamento nas favelas e o tráfico de drogas e demais crimes estariam liberados nas comunidades. E não é bem assim, né? Se tratou, na verdade, de uma decisão do ministro Edson Fachin, que vai ser apreciada pelo colegiado dos 11 ministros, no seio de uma ADPF, que é ADPF é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que nada mais é que uma ação para decidir se algum ato é constitucional ou não. Tem outras ações, mas, enfim, para resumir, essa é a vertigem aí. Essa DPF foi proposta pelo PSB contra as medidas eventualmente violentas por parte do governador Witzel, naquele estado, né, o estado fluminense, o estado do Rio de Janeiro. E o ministro Edson Fachin, o que ele fez? Ele falou, olha, nós estamos passando por uma pandemia onde várias pessoas inocentes estão morrendo nos últimos anos aí no Rio de Janeiro, nessas operações. Então, olha, para ter operações policiais nas favelas, nas comunidades carentes, deve-se fundamentar a extrema necessidade dessa operação e comunicar ao Ministério Público para poder avaliar isso daí também. Porque o Ministério Público é o órgão também responsável pelo controle policial externo, né? E é uma decisão prudente, né? Porque você vê, vamos falar aqui do caso do menino João Pedro, que levou tiros de fuzil na costa, a casa dele teve 70 tiros. Os policiais militares, aliás, a Polícia Civil estava lá para quê? Para poder cumprir o mandado judicial, de um processo judicial, e acabou acontecendo uma tragédia dessa. Então, ou seja, a gente está passando por uma pandemia, por um racismo estrutural considerável, então as operações policiais têm que ser bem delimitadas e bem urgentes, né? A gente não pode pensar numa polícia subindo as vielas de uma comunidade carente sem critério algum, né? Sem que seja necessariamente urgente, né? Então foi uma decisão, ao meu ver, você pode não concordar comigo, ao meu ver, plausível, do ministro Edson Fachin, que vai ser apreciado pelo colegiado, vai ser uma decisão apreciada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar aqui dos dados da Covid. Tá uma polêmica agora, né, esse último final de semana, com direito até a plantão da Rede Globo, né? Sobre essa nova sistemática do governo federal em dar transparência aos dados da Covid-19 no Brasil, né? Agora a gente não tem acesso mais às íntegras dos dados, e os dados são colocados às 10 horas, a partir das 10 horas da noite, né? E assim, dados parciais, né? E agora sem uma transparência correta. E aí a gente vê que o Brasil no mundo foi colocado ao lado de Coreia do Norte e Venezuela em relação à censura de dados da pandemia. Ou seja, a gente não está indo pelo melhor caminho do Estado Democrático de Direito, que prega, que reza pela transparência, pela publicidade dos atos públicos. Parece redundância, mas não é. Publicidade dos atos públicos administrativos. Ou seja, o governo federal não basta ser só honesto, ele tem que parecer honesto. Isso aí passa pela divulgação dos dados. Boiada do Ricardo Salles, né? O pessoal tá no meio, sobretudo no meio ambiental, tá discutindo bastante, né? Até hoje, essa terminologia boiada que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, proferiu naquela reunião ministerial, né? Que já foi objeto do programa nosso. Segue a gente aí para você ver.
em que ele falou: vamos aproveitar que o foco da imprensa está todo na pandemia e vamos passar a boiada aí com os atos infralegais. O que ele quis dizer com isso, né? Os atos infralegais, que são a boiada do ministro Ricardo Salles, nada mais são que portarias, decretos, resoluções e regulamentos que ele vai se utilizar para poder aplicar a lei, né? E aí uma ambientalista no podcast como é que é o nome dela, meu Deus, esqueci, podcast do G1, vou lembrar aqui agora, uma ambientalista estava comentando que isso na verdade já vinha acontecendo em Renata Lopretti, podcast da Renata Lopretti, jornalista magnífica, onde tinha uma ambientalista comentando o seguinte, que essa boiada já estava passando, e ela deu como exemplo em abril de 2019, quando o ministro Ricardo Salles fez uma portaria anistiando o desmatamento na região da Mata Atlântica, fazendo prevalecer na Mata Atlântica a lei do Código Florestal em lugar do Código Florestal, né, que foi aprovado mais uns 10, 5 anos atrás. Mas depois ele voltou atrás, ele retirou esse decreto, essa portaria, porque teve ações judiciais e tudo mais. Então isso é boiada. A boiada nada mais é que atos que só dependem da caneta do ministro, em que ele simplifica a legislação ambiental no Brasil, né? Isso aí é meio confuso porque a gente está vivendo num período negro, né, do meio ambiente no Brasil, né? A gente está batendo todos os recordes desde 2008. Desde 2008 a gente em 2019 começou a derrubar 2.000 campos de futebol por dia. Então, fazer um ato desse, resoluções, portarias, nas escondidas, sem ouvir a sociedade, me parece um pouco antirrepublicano, né? E aí essa discussão aí eu coloco aí para vocês. Vamos fechar aqui o programa com o caso do menino Miguel, né, o filho da trabalhadora doméstica, que faleceu, caiu do prédio, né, depois da patroa ter deixado ele à deriva no elevador e levou até o alto e ele se acidentou e bum, caiu. Né? E a sociedade voltou a se perguntar sobre fiança, né? Poxa, a patroa pagou 20 mil reais de fiança e foi liberada logo em seguida, o crime compensa. Mas o que é fiança? Fiança é um instituto muito interessante para poder evitar de prender gente à toa. Nos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes com apenamento abaixo de 4 anos, crimes culposos, ou então crimes que são muito sensíveis como racismo, tráfico de drogas, terrorismo e milícias, não tem fiança. Porém, nos crimes de menor potencial ofensivo, que são os abaixo de 4 anos, dolosos ou culposos, pode-se arbitrar a fiança. E aqui no Brasil, se o crime for menor que 4 anos, o delegado que arbitra com um teto de 60 mil, se for maior de 4 anos, o crime culposo é arbitrado pelo juiz, tem um teto de 120 mil reais. Qual que foi a questão da fiança nessa situação? O delegado daquele flagrante entendeu que era um crime culposo, um homicídio culposo. E aí entra na hipótese de fiança e por isso aí foi a fiança estabelecida nesse patamar de 20 mil reais, que foi o critério que ele utilizou. Eu confesso que não conheço do processo, não sei. E deixa aí essa margem para se pensar em injustiça, né? Porém, é o nosso direito, a fiança é um instituto que funciona, existe também nos Estados Unidos, inclusive o policial que matou o George Floyd teve uma fiança, só que a fiança dele foi de $1 milhão. Né? E vamos fechar o programa de hoje com uma dica da Sétima Arte, um filme que foi até regravado, teve um remake no início dos anos 2000, se não me engano, o dia em que a Terra parou, quando um alienígena meio robozão, ó, tá vendo ele aí, ó, ele veio visitar a Terra, para avisar que a gente estava sacaneando a Terra, que a gente estava destruindo a Terra e a gente poderia mudar a nossa realidade. É um filme muito bom, um clássico da década de 60. O Dia em que a Terra Parou, recomendo. De Cuiabá, Renato Melon.